Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre briefing. O tema de hoje é Entendendo o Briefing. Como que eu faço o briefing aqui no escritório? Como que é essa reunião de briefing? Muitas pessoas me perguntam sempre e hoje eu resolvi falar para vocês. Bom pessoal, o briefing é a etapa pós-contrato. Assim que a gente fecha o contrato com o cliente, é necessário que a gente marque uma reunião para conversar, para saber os desejos do cliente, os hobbies que o cliente tem, tudo o que ele quer fazer. Primeiro ponto é um projeto de reforma, é um projeto de arquitetura ou é um projeto de interiores? Esse é o primeiro ponto do nosso briefing. Entender qual vai ser o projeto que a gente vai desenvolver para o cliente. O que o cliente precisa para ser feito isso, ou seja, a gente precisa saber quanto tempo vai durar essa obra. Outra coisa importante também é saber o estilo do seu cliente. Ele é um cliente mais clássico, mais contemporâneo, numa pegada mais industrial, uma pegada mais urbana. Para quantas pessoas vai ser desenvolvido esse projeto? É um projeto comercial? É um projeto corporativo? É um projeto residencial? Enfim, precisamos saber qual tipo de projeto é para poder a gente atrelar os gostos do cliente, os desejos do cliente no nosso projeto. Agora a gente precisa entender um pouco mais sobre o ambiente. Então o que é que a gente vai aproveitar desse cliente? A gente vai aproveitar as bancadas, o piso, os revestimentos, a iluminação, os ambientes, vamos fazer construção, demolição, vai se aproveitar a bancada, vai se aproveitar algumas divisórias, vai se aproveitar sofás, vai se aproveitar tapete, enfim, o que é que a gente vai aproveitar dentro da casa, dentro do espaço, caso seja uma reforma. Então a gente precisa entender tudo que o cliente vai querer manter para que seja partido do nosso projeto. E a gente não queira trocar tudo, já que o cliente não tem condições financeiras e nem quer fazer essa troca. Então a gente precisa entender tudo que o cliente quer permanecer dentro do espaço, dentro do ambiente, ou na casa, residência, apartamento, comércio, para que a gente continue a fazer o nosso processo. Caso o cliente... Outro ponto agora importante é saber, caso o cliente vá trocar tudo, o que vai ser trocado? O piso, vamos trocar por um porcelanato, qual a cor, quais as melhores cores que o cliente quer? Ele quer um cinza, ele quer um bege, ele quer um branco? É aí que entra também a nossa opinião para falar com o cliente. A gente precisa dizer ao cliente que, olha, esse piso aqui é bacana para você utilizar, mas ele não é recomendado por isso, por isso, por isso. Então, a gente precisa entender como funcionam os acabamentos para que a gente passe para o nosso cliente a especificação técnica disso. Porque às vezes o cliente diz, eu quero um porcelanato polido porque eu achei muito bonito e eu quero ele dentro do banheiro. Tá, mas porcelanato polido não vai no banheiro, porque você corre o risco de escorregar. Então isso é muito importante que a gente deixe claro para o cliente, para que não tenha contratempos futuros dentro da obra. Então a gente já pré-seleciona todo o material, todas as cores, tudo que o cliente deseja. Então por isso que é muito importante você estar sempre em contato com o seu fornecedor. De repente conseguir uma amostra, conseguir fotografias e entender como aquilo vai funcionar para que você passe para o seu cliente e assim você tenha uma melhor, que você passe para o seu cliente e que assim a gente tenha um melhor acabamento, tá? E uma boa condição de obra, para que não fique ruim o projeto e também atenda às necessidades do cliente, tá? A gente não pode colocar nossa vontade dentro do projeto 100%. A gente tem que atender aos desejos e vontades do cliente. Isso sempre em primeira instância, tá bom? Com relação às bancadas, você também precisa saber, o cliente vai trocar, não vai trocar. Caso ele for trocar, como que vai ser essas bancadas? Vai ser granito? Vai ser mármore? Aonde eu vou aplicar? Porque isso vai ser determinante para a escolha. Se eu for colocar em áreas externas, não é bom que eu coloque mármore. É bom que eu use granito, Decton. Silestone e core eu também não posso utilizar em áreas externas, nem áreas que tenham contato com superfícies quentes. Então é muito importante que você tenha esse conhecimento para que você desenvolva um projeto com qualidade. Após selecionar piso, parede e as bancadas, agora a gente vai decidir os metais e as louças. Então, quais as cores de metais o cliente quer, qual tipo de torneira ele quer, quanto que ele tem para investir. Então também é muito importante que você tenha noção dos valores de mercado, porque às vezes o cliente não tem e diz, eu quero uma torneira dourada, mas ele não tem um orçamento que caiba uma torneira dourada. Então a gente precisa ter essa noção e já entrar em contato com o cliente para dizer a ele, olha, você tem orçamento e esse orçamento não dá para a gente colocar, só se a gente fizer uma troca. Então a gente começa a fazer os ajustes de projeto já no briefing. Então a gente já começa a entender como vai funcionar, já começa a entender aquilo que a gente vai fazer e propor, para nada fugir do orçamento do cliente. Isso é muito importante.
porque assim o cliente vai ter muito mais prazer e satisfação em realizar a obra e também está sempre em contato com você, profissional. Outra coisa também muito importante na questão dos acabamentos são as cores. É muito importante que você sempre entre em contato, em sintonia com o seu cliente no quesito cores. A gente precisa entender quais as cores o cliente quer, quais as cores ele mais gosta, para que a gente consiga colocar isso dentro do projeto, também mantendo um pouco a identidade do projeto, a identidade do escritório, a sua identidade profissional, mas dentro do gosto do cliente, daquela identidade que o cliente tanto quer. Então é importante que a gente saiba combinar as cores e manter o desejo do cliente sempre prevalecendo. Outro ponto também muito importante são os móveis. Como que vai ser feito esses móveis? Quais as cores desses móveis? Vai ser loja? Vai ser marcenaria? Se for uma loja, qual o melhor fornecedor que o cliente quer? O fornecedor que ele mais tem afinidade ou mais atração? O que ele mais gosta? Quer muitos compartimentos? Menos compartimentos? Uma cor só? Duas cores? Usar madeira? Não usar madeira? Utilizar cinza, branco, enfim, ver todo o leque de cores, todas as possibilidades de cores, de padrões que a gente tem contato na internet, no Instagram, no próprio Arquinspira, sempre estou postando isso, porque as pessoas sempre têm um pouco de dúvida na questão de composição, então é muito importante que você tenha amostras e imagens para poder mostrar um pouco para o seu cliente essa noção, e aí ele conseguir dizer se ele gosta ou não. E para realçar tudo isso, nada melhor do que uma boa iluminação. Então vai chegar a parte de você decidir com o seu cliente sobre a iluminação. Vai ser mantida? Não vai ser mantida? Vai ser colocada iluminação pontual? Melhor a luz neutra, a luz amarela, a luz branca? Qual vai ser o ambiente? Vai ser perfil? Vai ser sanca? Então isso você vai determinar e já vai decidir junto com o seu cliente. Isso é muito importante que você decida no briefing, porque no momento do levantamento, lá na frente, você vai ter que compatibilizar essas informações. Então você vai ter que pegar todo esse briefing e fazer com que ele se encaixe dentro do ambiente do cliente. De repente uma viga está mais baixa, a gente não vai conseguir colocar uma sanca. Então a gente já consegue dizer para o cliente ou mudar o formato da sanca. Então tudo isso é questão de briefing. Sempre vai ser o briefing que vai determinar como vai ser o andamento do projeto. Feito tudo isso, agora é a hora de colocar todos os móveis soltos e eletros dentro da casa. Então vamos escolher, vamos especificar eletros, tapetes, poltronas, mesa de jantar, cadeira de jantar, geladeira, fogão, micro-ondas, forno, enfim. Tudo que o cliente vai precisar para utilizar a sua casa. Caso ele já tenha móveis, a gente vai aproveitar e vai colocar no lugar adequado. E caso seja novo, a gente vai pedir também mais uma vez ao cliente saber se ele tem algum fornecedor, se ele quer entrar em contato com algum fornecedor ou se você mesmo quer ir lá e resolver também com ele nos fornecedores do seu escritório. Isso é muito importante, por isso que eu sempre digo que a gente tem que estar sempre em contato com o nosso fornecedor, porque assim a gente consegue ter mais facilidade e agilidade com o cliente. Por fim, a gente agora vai fazer a decoração, a produção do apartamento, da loja, enfim, do ambiente que a gente foi contratado. Então nesse momento mais um fornecedor vai estar envolvido, fornecedor de decoração. Então a gente vai decorar todo o espaço para fotografias e para o cliente viver. Também é importante lembrar de informações adicionais, como, mais uma vez, o prazo da obra e o custo dessa obra, quanto o cliente tem para investir. O investimento é muito importante, porque só assim você consegue fazer um projeto que caiba no bolso do cliente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o briefing. Eu vou deixar nesse vídeo um modelozinho de briefing que eu uso aqui no escritório, fazendo com os meus clientes. Eu espero que vocês gostem e utilizem bastante, tá? Então semana que vem tem mais uma dicasinha sobre briefing para vocês e eu espero vocês aqui no canal. Não esquece, tá? Curte, comenta e compartilha. E também se inscreve no nosso canal, tá bom? Um beijo pra vocês. Por quanto, hein? Mas porque eu parei várias vezes, né?